a apneia do sono é um distúrbio que faz com que a respiração durante o sono seja excessivamente superficial ou ocorra até uma parada completa da respiração por alguns segundos ou até minutos, né? Para tirar as dúvidas, a gente recebe hoje a pneumologista Gerlânia Simplício, que está aqui com a gente, vai falar sobre esse assunto. Eu tenho certeza que quem está em casa vai se identificar, viu, Gerlânia? Bom dia para você. Bom dia, Joana. Bom dia a todos. Tenho certeza que a maioria que vai ouvir essa reportagem vai se identificar e vai descobrir que tem essa doença. Esse é o nosso objetivo aqui, levar informação. Agora com aquela pergunta bem óbvia para a gente começar. O que é a apneia do sono? Então, a apneia do sono, o próprio nome já fala. A apneia, o que significa apneia? Significa parada, né? Parada de respirar durante o sono. E a mais conhecida das apneias é a apneia obstrutiva do sono. Ela acontece, já está falando, à noite, geralmente, que é o período que você dorme, mais frequentemente, mais tempo. Então, quando você está dormindo, a respiração acontece aquela parada e aquele ronco, aquele barulho. O que é que acontece? As vias respiratórias, elas fecham, né? O ar não entra e nem sai e faz aquele barulho do ronco. Muitas vezes as pessoas dão aquele ronco alto, que é aquele ronco mais grave, acorda, depois volta novamente e ronca novamente. Esse sono que nós temos é o nosso sono reparador. Então, à noite, nós temos que dormir, reparar, ter aquele que a gente chama de sossego, né? O nosso metabolismo, ele diminui. Mas quem tem apneia do sono não tem esse descanso noturno, não tem o que a gente chama do sono REM, que é o sono reparador. Então, a apneia é uma doença comum, é uma doença que se expressa principalmente por esse sintoma noturno, ronco noturno, engasgos, né? Os engasgos noturnos. E aí a pessoa que sofre, né, da apneia tem uma vida terrível, porque se você não consegue dormir bem, perde a qualidade de vida completamente, não é isso? Isso, Joana, isso é importante, porque um dos reconhecimentos do distúrbio do sono, da apneia do sono, é justamente o sono excessivo durante o dia. Se você tem apneia, principalmente a apneia grave, moderada, você não vai ter esse sono reparador, porque você vai ter várias paradas respiratórias na noite, de segundos, né? E essa parada respiratória diminui a oxigenação cerebral, diminui a oxigenação do coração, diminui a oxigenação dos vasos. Então, além de você ter o sono excessivo durante o dia, porque você não teve o sono reparador, você vai ter durante o dia dor de cabeça, vai ter fraqueza, vai ter fadiga. Aí já são alguns sintomas, Isso, né? sintomas Que acendem o alerta para a apneia do sono. Agora, Gerlânia, com certeza a gente está falando para muitas mulheres, né, que tem... Com certeza a mulherada vai se identificar, meu marido ronca demais, eu não consegui dormir hoje porque ele está roncando. Quando esse ronco tem que acender o alerta para a apneia? É qualquer ronco ou é um ronco mais específico? Eu sei que você já falou daquele ronco mais forte, né? Mais intenso. Então, geralmente toda pessoa que ronca, a gente tem que já pesquisar. Por quê? Porque normalmente nossa respiração, ela não é para ter ronco nem ter paradas respiratórias então, noturnas. Então o ronco não é normal? Não é normal. Ou você tem alguma alteração anatômica na face, ou você tem uma sinusite, uma rinite, distúrbios respiratórios mais de vias superiores. E a gente vê mais essa doença, a apneia do sono, nas pessoas com obesidade, né, aumento de peso, e também do sexo masculino. Não que as mulheres não roncam, mas os homens roncam mais. É verdade. Por isso que as companheiras, as esposas, quando vão até a consulta, a gente pergunta, o senhor ronca? Eles dizem, não, eu não ronco. Eles ronca sim. Você passa a noite todinha roncando, tem hora que eu tenho que lhe acordar para você respirar direito. A mulher entrega logo, viu? Quando o marido ronca, ela entrega. Agora, eu ia fazer justamente uma pergunta parecida com... Você já deu a resposta, assim, mais ou menos. Eu ia perguntar se qualquer público, infantil, adulto, idoso, pode ser afetado pela apneia do sono ou somente a partir de determinada idade? Isso. Geralmente a gente vê mais a partir da 4ª década, ou seja, a partir dos 40 anos. Mas a gente tem crianças, sim, com apneia,
principalmente as crianças que têm problemas respiratórios, nasais, tem rinite, tem sinusite, tem o aumento que a gente chama de adenoides, que justamente aquelas criança também criancinhas sofre com obesidade também. sofre com obesidade, diabéticos, né? Os diabéticos por serem um peso mais um pouco excessivo. E aí tem outras histórias, doenças respiratórias como asma, como DPOC, fumantes, né? E, Joana, é muito interessante esse tema de apneia do sono, porque a gente pensa mais na parada respiratória, a gente pensa no ronco, mas tem as doenças cardíacas, que são principalmente a arritmia cardíaca, pode ser gerada pela apneia crônica, infarto agudo do miocárdio, né? Então você olha o perigo, né? durante o sono você ronca, você tem apneia, você tem queda de oxigenação, o seu coração também pode sofrer com isso e de repente à noite você ter uma isquemia miocárdica devido à apneia, uma arritmia cardíaca e até doenças cerebrais. E aí, Gerlânia, qual é o tratamento para a apneia do sono? Dá para ficar curado? Então, a primeira coisa que a gente fala é identificar a apneia, identificar os fatores. Como é que identifica, assim, como é que a gente recebe esse diagnóstico? É algum exame que faz? Sim, existe um exame específico que é chamado polissonografia. Por que polissonografia? Porque durante a noite, esse exame é feito no período noturno, quando você dorme, coloca um aparelho e esse aparelho mede as suas alterações durante o sono, ou seja, sua saturação, sua frequência respiratória, alguns veem os movimentos dos olhos, alguns veem também as alterações cerebrais, chama-se poli porque é mais de uma variável que vai ser medida para dar o diagnóstico da apneia do sono. Pode ser leve, moderada e grave, para a partir daí tratar. Está passando aqui no telão, né? As pessoas podem acompanhar em casa. Quem tem, né? Quem sofre da apneia do sono usando essa máscara. Leva para casa, o tratamento continua em casa, é isso? Isso. Essa máscara é chamada de CPAP. É um dispositivo, é um aparelho que você usa para dar uma pressão positiva nas vias respiratórias quando você dorme, para abrir as vias respiratórias, elas não fecharem, não ter o ronco e nem ter a apneia. É o melhor tratamento, né? Mas a gente tem o tratamento não medicamentoso, que é perder peso, né? Tomar as medicações da pressão alta, tomar os medicamentos do diabetes. E o CPAP, que é esse aparelho que a gente está vendo aí na TV, esse é o melhor tratamento né, para a apneia obstrutiva do sono. Agora você disse que quem sofre de apneia do sono não tem aquele sono reparador, né? Não é aquele sono profundo que faz você se entregar e relaxar. Mas, assim, quem ronca, por exemplo, às vezes é difícil de acordar. Por que isso acontece? Então, porque as pessoas, quando está nesse período do ronco, ele está naquele sono pesado, que chama. E esse sono pesado, por incrível que pareça, ele não é o melhor sono. Nós temos que ter o sono reparador, que é o sono que nós chamamos de sono REM, que é aquele sono que dá alívio, que dá descanso, que não precisa ser um sono pesado como o sono da apneia, né? Então, por isso que é tão difícil acordar a pessoa que está ali roncando. Isso. Né? E você pensa que a pessoa está relaxando, que está dormindo, mas pode ser perigoso. Pode sim. E pode estar naquele momento do sono pesado, do ronco profundo, está tendo uma apneia. E aí a gente leu aqui, quando a gente chamou, né, a entrevista, que essa parada pode ser de segundos ou de minutos. Isso. Como é isso, gente? Então, o exame polissonografia, certo? Ele mede esse tempo. Ele vai medir, vamos dizer assim, é um eletrocardiograma do sono, porque ele vai medir o tempo das suas apneias. A pessoa vai para o consultório para dormir. Vai para o consultório para dormir, já tem aparelhos que você monta, o paciente vai para casa, dorme em casa, faz o exame em casa de 6 horas, preferencialmente, e volta no outro dia, tira o aparelho é lido em forma de pendrive, vai imprimir o exame e você vai fazer essa interpretação. E aí, se, por exemplo, a dona de casa que está assistindo, a mulher que está assistindo a gente em casa, viu que o marido dela parou de respirar, ela percebeu isso, né? Ali, ela ficou observando e percebeu que está alguma coisa errada. Como ela faz? Como devemos proceder num caso como esse? Isso. Identificou que seu companheiro, seu esposo ou a esposa, ou filho, ele está com esse relato e você observou, procura um serviço de saúde. De preferência, a gente fala especialista, porque a apneia obstrutiva do sono realmente precisa de um manejo, de um tratamento, de um acompanhamento com especialista.
Pode ser o pneumologista, pode ser o otorrinolaringologista, como eu falei, doenças respiratórias altas, principalmente as rinites, sinusites, as que a gente chama aumento de adenoides. Os neurologistas também acompanham a apneia obstrutiva do sono, porque as pessoas ficam com alterações do sono, ficam muitas vezes com esquecimento, que eles chamam, né, durante o dia, porque não dormiu, não repousou. Então, existem os médicos, né, que são especialistas em apneia obstrutiva do sono. E a gente indica o tratamento, além da fonoterapia, fisioterapia, a gente chama também o tratamento com o CPAP, que a gente indica que é esse aparelho que está mostrando, a que a gente mostrou aqui. É isso aí, minha gente. Tem que ter cuidado, viu? Já quero agradecer, viu, Gerlane, a sua participação aqui no nosso programa. É sempre muito bom falar sobre esses assuntos, porque leva informação a quem está em casa. Verdade. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigada. É isso aí, viu? Olha, se seu marido roncou, tem que acender o alerta. Ele pode estar sofrendo de apneia do sono, né? E o caso pode se agravar, tá certo? Então não deixa passar, não. Agora vamos